para nós entrarmos em sintonia com os benfeitores espirituais, vou convidá-los a me acompanhar nesta singela oração. Deus, nosso Pai, Mestre Jesus, amigos espirituais desta casa, que nos auxiliam, que nos inspiram, que nos fortalecem, que nos perdoam em nossas inúmeras imperfeições. Agradecemos a oportunidade deste encontro e pedimos humildemente que os conceitos que aqui forem expostos possam contribuir para a nossa autoiluminação. E, de posse dessa autoiluminação, nós possamos também ser úteis para iluminar aqueles com quem convivemos e também aqueles que cruzam o nosso caminho. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Bem, amigos, então nós vamos falar sobre esse capítulo Fora da Caridade Não Há Salvação, e eu vou começar dizendo que até um lamento, né, da minha parte, mas eu vou provocar uma certa decepção em vocês, porque o Evangelho segundo o Espiritismo pretende explicar os ensinos de Jesus. E esse capítulo, a frase é do próprio Kardec. Fora da caridade não há salvação. O próprio Kardec cunhou essa frase naquele período em que ele estava elaborando a doutrina espírita, mais particularmente em 1862, 1863, quando ele estava escrevendo o Evangelho segundo o Espiritismo, mas esse ensino não é de Jesus. Fora da caridade não há salvação era um contraponto àquilo que os nossos irmãos da Igreja Católica diziam à época, que fora da Igreja não há salvação. Então, em contraponto a este pensamento dos nossos irmãos da Igreja Católica daquela época, a Igreja Católica dos dias de hoje não tem nada a ver com a Igreja Católica daquela época, e evidentemente que o Kardec deixou claro que sem caridade não há salvação, não há evolução, não há cura do nosso mundo íntimo, não há renovação, não há um sentimento de progresso íntimo, pois, como nós vamos tentar passar aqui, de acordo com os conceitos do nosso querido Paulo, sem caridade nós não temos a possibilidade de construir aquilo que nós tanto almejamos, que é a felicidade íntima. E felicidade num mundo de provas e expiações, como nós vamos encontrar lá na questão 922 de O Livro dos Espíritos, felicidade do ponto de vista material é a posse do necessário. E nós, muitas vezes, buscamos muito mais do que o necessário. Do ponto de vista moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Mas vejamos aqui o que o nosso querido Paulo nos ensina, e vale a pena preservarmos as suas palavras, na sua belíssima carta aos Coríntios. Não à toa ele fez a carta aos Coríntios, porque Corinto era uma cidade
dos mercadores, dos comerciantes. Era uma cidade em que a prostituição ela era muito até legalizada e muito praticada, a ponto de que havia mais de 1000 mulheres que frequentavam um templo, e mesmo frequentando esse templo, elas infelizmente praticavam a prostituição naqueles dias, e também praticavam a prostituição porque tinham interessados, né? Mas justamente na carta direcionada aos coríntios é que o Paulo vai elaborar palavras e ensinamentos de alto teor espiritual, justamente para que a energia sexual fosse sublimada. Então ele diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas como um metal que soa ou um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e penetrasse em todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, e se tivesse toda a fé possível a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é doce e benigna. A caridade não é invejosa, não procura seus próprios interesses, não se vangloria e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, e sim com a verdade. A caridade tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Bem, a palavra caridade, no entender de Paulo daqueles dias, a tradução do original grego que chegou para nós, é conhecido como a palavra ágape. Então, nós temos o conhecimento de que há 4 tipos de amor: o amor eros, o amor storge, o amor philos e o amor ágape. O amor eros é aquele amor da química, aquele amor que faz com que nós tenhamos afinidade por outra pessoa, e é o amor que envolve a energia sexual, que faz 2 pessoas se unirem, constituírem família e assim por diante. Inclusive na época do namoro, não sei se vocês já perceberam, mas nós até sofremos uma certa obsessão, né? Porque nós só ficamos pensando naquela pessoa, naquela pessoa, naquela pessoa. E aí é uma bendita obsessão, né? Porque aí depois nós acabamos nos unindo e constituindo família, né? Muito bem. O amor storge. O amor storge é aquele amor que sentimos com os nossos familiares, os nossos pais, os nossos filhos, os nossos cônjuges, aquelas pessoas que são próximas de nós. O amor philos é o amor que temos com os nossos amigos, as pessoas com quem convivemos de maneira mais próxima, mas que não são do nosso sangue. Então, no meu caso aqui, o meu amigo José Ricardo, ele gosta de mim, eu gosto dele, e nós nos relacionamos bem e nos damos bem e está tudo certo. Então, amor philos é o amor que sentimos aos nossos amigos. Agora, o amor ágape,
que o Paulo vem nos ensinar é o amor que não espera recompensa. É o amor que não tem interesse. É o amor que o desinteresse é a base que ele nos proporciona. E quando nós confrontamos esse trecho da carta de Paulo aos Coríntios com as bem-aventuranças, olha só, ele diz assim, que a caridade ou o amor ágape é paciente, é doce, é benigna, não é invejosa, não se vangloria, não se irrita com nada, a caridade tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Então, quando nós confrontamos com as bem-aventuranças, nós vamos perceber que ele, o Paulo, nos estimula a prática das virtudes morais. Bem-aventurados os pobres de espírito. Jesus nos estimula a prática da humildade. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, a prática da mansuetude. Bem-aventurados os misericordiosos, a prática do perdão. Então, dessa forma, nós vamos observar que caridade, que amor ágape, é mais do que dar. Nós vamos perceber aquilo que a Joana de Ângeles nos ensina, que caridade é mais do que dar coisas, mas caridade é dar-se aos outros. Neste capítulo, não à toa, o Kardec coloca a parábola do bom samaritano, e a parábola do bom samaritano, nós já falamos algumas vezes aqui, hoje nós não vamos entrar meticulosamente nela, mas todos nos recordamos que aquele homem que foi encontrado semi-morto no caminho de Jerusalém para Jericó, Jerusalém ficava no alto, Jericó 400 metros abaixo do nível do mar. Então, não era apenas uma descida geográfica. O homem que saía de Jerusalém, saía das coisas espirituais e ia em busca das coisas materiais. Jericó era a cidade dos comerciantes, era a cidade dos mercadores. Então, quando nós nos afastamos das coisas espirituais e vamos em busca das coisas materiais, nós ficamos expostos aos assaltantes, ficamos expostos aos obsessores, ficamos expostos às pessoas que não estão interessadas em nosso progresso. E aquele homem que fez esse percurso e que foi espancado por assaltantes, ele foi encontrado semi-morto, o sacerdote passou e fez de conta que não viu, o levita passou, o levita é uma espécie de secretário do sacerdote, o levita viu que o sacerdote não fez nada e ele também achou que não tinha que fazer nada. E o bom samaritano, um samaritano que cruzava o caminho, esse samaritano, ele foi movido por íntima compaixão. Ele se apiedou daquele homem que estava semi-morto e ele resolveu cuidar dele. Então, a partir daquele sentimento de íntima compaixão, daquele sentimento desinteressado, daquele sentimento de não esperar recompensa, é que ele se moveu e ele agiu com boa vontade, ele agiu com indulgência, ou seja, ele teve um olhar doce sobre aquele homem, e mesmo porque ele não sabia quem era aquele homem.
Aliás, a única personagem que não é identificada na parábola, de propósito, é aquele homem, um homem. Podia ser um grego, um romano, podia ser um cidadão de Louveira, um cidadão de Indaiatuba, um cidadão de Vinhedo e assim por diante. Mas o cidadão não é identificado. Então, aquele homem movido, o samaritano, movido por íntima compaixão, toma a iniciativa, age com boa vontade e socorre aquele homem. E leva numa estalagem. Aí vocês imaginam a cena, né? Na estalagem, certamente, o sacerdote e o levita estavam lá, inclusive estavam pegando a boia lá, né? E aí, dali a pouco, chega lá o samaritano com aquele homem que foi considerado semi-morto, né? Aí o sacerdote e o levita seria uma lição para eles. Isso daí é uma ilação que nós fazemos, né? No texto não está escrito isso, né? Mas é possível que tenha acontecido, como já aconteceu em várias situações em nossas vidas, né? Em que situações semelhantes ocorreram. Bem, então a nossa querida Joana de Ângeles, ela deixa claro isso, que nós devemos nos esforçar não apenas para dar coisas, mas para dar-se, para tomarmos iniciativa. Então, por exemplo, nós ficamos sabendo que o nosso vizinho está doente, precisa de amparo, de ajuda. Muitas vezes nós mobilizamos recursos pelos animais domésticos. É verdade ou não é? Gastamos, aliás, às vezes gastamos até pequenas fortunas, e não há mal nenhum nisso. Acho que nós devemos cuidar também dos animais domésticos. Mas muitas vezes o nosso vizinho precisa de recursos semelhantes, e nós, que poderíamos ajudar, tanto materialmente quanto por iniciativa de trabalho. Então, por exemplo, tudo bem, eu não posso pagar a tomografia que o meu vizinho precisa fazer, mas eu posso ajudar a esposa no serviço doméstico, porque o marido vai ficar parado, vai ficar afastado das atividades dele, e a esposa vai ficar sobrecarregada com os trabalhos, os afazeres domésticos do dia a dia. Será que eu não posso tomar iniciativa e falar para minha vizinha: olha, eu vou pegar as roupas aí, deixa que eu lavo essa semana aí, porque eu estou vendo que você está precisando de ajuda? Já é alguma coisa, já é uma prática que não espera recompensa. Bem, então nós vamos observar lá na questão 886, que é uma questão emblemática na doutrina espírita, que o Kardec foi muito feliz na pergunta, quando ele diz: como Jesus entendia a caridade em seu tempo? E aí os benfeitores respondem: benevolência para com todos, boa vontade para com todos, indulgência com as imperfeições alheias, ter um olhar doce com as imperfeições alheias e não um olhar amargo, e perdão das ofensas. Olha só, não tem nada de material, não tem nada de fazer sopa, não tem nada de fazer campanha alta de Souza, não tem nada de visita às famílias que são assistidas, embora todas essas práticas são práticas que não que nós devamos abandonar essas práticas, mas nós devemos aprimorá-las e fazê-las de coração, não fazê-las como com segunda intenção, ou esperando que Deus vai ver a minha iniciativa, vai ver a minha boa vontade e vai me beneficiar materialmente, ou vai me beneficiar com prestígio, ou com uma situação social mais favorável. Nós devemos praticar essas atividades de coração,
movidos por compaixão, movidos até mesmo por uma ideia de dar uma contribuição para um mundo melhor, para diminuir o sofrimento das pessoas. Então, se nós fazemos com esse objetivo, muito que bem. Agora, se nós fazemos querendo fazer troca com Deus, aí nós já estamos nos equivocando. Mas lá nesse capítulo tem uma mensagem que é assinada por Paulo apóstolo, o mesmo Paulo da carta de Paulo aos Coríntios. E lá no finalzinho do primeiro parágrafo, o Paulo diz assim: deixai que a caridade governe todas as vossas ações. Em cada ato nosso, será que nós não podemos perguntar para nós mesmos: o que eu posso fazer a mais? Nós sempre podemos fazer algo mais. Deixai que a caridade governe todas as vossas ações, e vossa consciência responderá. Ela não somente evitará a vós de fazer o mal, mas levar-vos-á a fazer o bem. Porque não basta uma virtude passiva, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal, basta frequentemente o não fazer nada e a indiferença. Nós vamos encontrar na questão 642 de O Livro dos Espíritos a seguinte indagação: basta não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurarmos um futuro melhor? O que vocês acham? Basta não fazer o mal? Então, a resposta é não, né? Tá vendo? Já dá para ser benfeitora espiritual, né? Mas os benfeitores, eles não somente falam sim ou não. Então eles dizem: não, é preciso fazer o bem no limite das suas forças. Não é no limite das nossas conveniências, é no limite das nossas forças. Pois nós seremos responsáveis por todo o mal que resulte do bem que deixamos de praticar. Não sou eu que estou falando. Quem está falando são os benfeitores espirituais. É preciso fazer o bem no limite das suas forças, pois nós seremos responsáveis por todo o mal que resulte do bem que deixamos de fazer. Bem, para a nossa despedida, eu separei aqui uma mensagem da obra Vivendo o Evangelho, e nessa obra a mensagem selecionada para a necessidade da caridade segundo o Paulo, ela é intitulada Ainda Falta. Então o André Luiz diz assim, através do médium Antônio Baduí Filho: existem creches, mas as crianças ainda são maltratadas. Existem asilos, mas os velhos ainda se sentem sozinhos. Existem casas de sopa, mas o desaforo ainda é tempero. Existem campanhas de agasalho, mas a frieza ainda é distribuída. Olha só, campanha do agasalho, só que ainda distribuímos frieza. Existem núcleos de auxílio, mas a palavra áspera ainda está presente. Existem movimentos de solidariedade, mas o interesse pessoal ainda interfere. Existem fartas doações, mas o orgulho acompanha a moeda. Existem instituições de amor ao próximo, mas o amor a si mesmo
ainda predomina. Realmente não há como negar que a beneficência existe, mas, sem dúvida, ainda falta a caridade, ainda falta o amor ágape, ainda falta o amor que não espera recompensa, o amor desinteressado. Bem, amigos, então essa era a nossa mensagem e eu gostaria de convidá-los a me acompanhar nesta singela oração para depois nós dispormos o nosso coração, a nossa mente aos nossos amigos passistas que se dedicaram e estão prontos para transferirem toda a energia, todo o amor que eles possuem para cada um de nós. Deus, nosso Pai, Mestre Jesus, amigos espirituais desta casa, agradecemos a oportunidade deste encontro e pedimos humildemente que estes conceitos de amor ágape, de amor desinteressado, estes conceitos toquem os nossos corações, iluminem as nossas consciências para agirmos de maneira mais permanente, com boa vontade, com indulgência em nossos corações e com uma capacidade maior de perdoarmos. Permita, Senhor, que nós nos esforcemos não somente em dar coisas, mas em darmos-nos àqueles que cruzam o nosso caminho e também àqueles com quem convivemos. Muito obrigado, Senhor, que assim seja.